Jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil, tivemos jogos brigados, disputados e abertos ainda para o jogo de volta. Bom, o Internacional recebeu o Fluminense, perdeu por 2-1. O Fluminense volta a vencer desde a parada para o Super Mundial. Dois gols do Everaldo, né, que também virou motivo de piada durante o Super Mundial. O segundo foi um belo gol, um bate-pronto bonito. E o gol do Internacional foi marcado pelo Carboneiro. Bom, o jogo foi bastante disputado. O Inter começa melhor no primeiro ataque do Fluminense, gol do Fluminense. O Inter empata o jogo no primeiro ataque, depois do empate, gol do Fluminense. E assim, no contexto do jogo, no segundo tempo o Inter conseguiu ter mais volume, o Fluminense se fechou lá atrás, mas não tiveram grandes chances, não obrigou o Fábio a fazer grandes milagres ali, então o jogo acabou tendo um resultado um pouquinho mais justo. Óbvio que é um jogo que dá para ser revertido fora de casa, você pode, se o Inter chegar lá e levar pelo menos para os pênaltis a partida, mas não é uma difícil missão, né? Porque vai ter que se expor, vai ter que atacar mais, e talvez o maior problema do Internacional nesse momento é a quantidade de gols, quantidade de chutes que ele precisa dar no gol para fazer um gol, né? Ficou claro contra o Vasco, ficou claro contra o Fluminense agora, que está criando muita chance e está finalizando e fazendo poucos gols. Isso é um problema para o Internacional, tem que ficar bastante atento se quiser reverter a situação. Já no Clássico Paulista, tivemos de tudo ali, um jogo bastante pegado, tem que falar da arbitragem, né? É chato, mano. O jogo não anda. Fica travando o jogo, marcando algumas faltinhas que são desnecessárias. Mas, no contexto do jogo, uma vitória do Corinthians importantíssima, gol do Depay ali. Já no final do jogo, no momento que o Corinthians não conseguia criar tanto, que o Palmeiras era um pouco melhor e parecia até mesmo que o Palmeiras faria o gol. O Corinthians faz um gol com o Depay num cruzamento do Mateuzinho. Assim, e ainda o Palmeiras empata em seguida, mas é anulado por impedimento do Gustavo Gomes. No contexto do jogo, o Corinthians não foi superior o tempo todo, mas fez um primeiro tempo um pouco melhor. Teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri Alberto, que queria fazer o gol para recuperar a confiança, né? Bate o Everton, defende muito mérito do Everton, acerta o canto, chega bem. Não foi que o Yuri Alberto bateu super mal, mas o Everton foi muito bem no lance. No segundo tempo é um jogo mais do Palmeiras, né? O Palmeiras consegue ter volume, consegue criar algumas oportunidades, fica rondando o gol do Hugo ali, parece que vai fazer o gol, mas no final das contas acaba tomando. É óbvio que é um jogo completamente possível de reverter no jogo de volta, 1-0, o Palmeiras ainda resolve em casa, o que vai ser útil, né, para você ter a torcida ali, mas tivemos um derby bastante interessante nessa quarta-feira.